Fala, torcida vascaína, muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal, Camisa do Vasco. Por aqui eu sou o Alan, um prazer estar falando aqui com vocês, mais um vídeo do nosso canal, mais um compilado de notícias. Lembrando que aqui todo dia a gente traz um resumo das notícias do Vasco, tudo que aconteceu com o Vascão durante o dia, tudo que foi noticiado, o que é fake news, o que é verdade. A gente faz uns vídeos um pouco mais longos aqui, porque são muitas notícias, mas se você não gosta de vídeo longo, ou se você está sem tempo, não dá para ver um vídeo mais longo, eu vou te dar uma dica. Vem aqui na aba sobre do nosso canal, rola para baixo aqui, você vai encontrar nosso canal de cortes, Instagram, TikTok, Twitter. Por lá a gente posta vídeos de 1 a 2 minutos com o resumo das notícias, as principais notícias você já vê lá no o que te interessa, assiste só o que é mais importante para você. O que for menos importante, você já vai pulando, mais fácil. Aqui você vai ver um resumo de tudo que aconteceu, vai ver uma atualização aqui do elenco do Vasco, as sondagens, os jogadores que estão saindo. Por aqui o vídeo um pouquinho mais longo, tá bom? Então se for sair, só vou pedir um favor, se inscreve no canal. Antes de sair, deixa o like para ajudar também o amigo que está começando o trabalho. Vamos começar nosso vídeo, tá bom? Vamos lá, sem mais demora. Eu quero começar o vídeo de hoje mostrando uma coisa aqui para vocês, que eu sempre falo aqui no canal. Eu sempre peço, cara, por favor, toma cuidado aí com quem vocês acompanham. Não acreditem em qualquer coisa que vocês veem. Antes de compartilhar as coisas, presta atenção se é verdade ou se é mentira. Eu sempre falo isso, o pessoal pode achar às vezes que é para puxar a sardinha pro nosso canal, que é para ter mais credibilidade, diminuindo a credibilidade dos outros, mas realmente não é o nosso objetivo. Quem tem assistido os vídeos aqui sabe que a gente tem dado os créditos sempre de onde vem a notícia, quem é o responsável. Inclusive a gente recomenda aqui os canais que a gente segue para vocês poderem seguir também, para vocês poderem ficar antenados aí. E eu queria mostrar aqui para vocês o que aconteceu. Não sei se vocês estão sabendo, mas hoje saiu essa notícia aqui, ó. Vasco vai tentar a contratação do lateral direito Mateuzinho do Urubu. Gente, pelo amor de Deus, deixa eu contar para vocês o que aconteceu. O canal do Nicola postou um vídeo falando que o Vasco tem interesse no lateral direito Mateuzinho do Sampaio Corrêa, que fez uma excelente Série B pelo Sampaio Corrêa, e ele está até apalavrado já com o Vasco, esperando a contratação do treinador, para o treinador aprovar ou reprovar essa contratação. Quem assiste os vídeos aqui lá no canal de cortes ou me segue no Instagram, já viu eu falando do Mateuzinho algumas vezes. E o que aconteceu? Na hora de postar o vídeo falando desse Mateuzinho do Sampaio Corrêa, simplesmente o editor lá do canal do Nicola colocou a foto do Mateuzinho do Flamengo na capa do vídeo. E escrito sondado pelo Vasco, Mateuzinho sondado pelo Vasco, Vasco é Mateuzinho, alguma coisa assim. A galera que foram os primeiros a compartilhar essa notícia, os caras não se deram o trabalho nem de abrir o vídeo, nem de assistir o vídeo. Porque quem assistiu o vídeo sabe que é outro Mateuzinho, tava errado. E agora no vídeo da noite do Nicola, do programa do Nicola, ele falou, pessoal, saiu uma notícia aí do meu canal, que o Vasco tá sondando o Mateuzinho, mas na verdade não é o Mateuzinho do Flamengo, é o Mateuzinho do Sampaio Corrêa. Ele mesmo explicou que a thumb foi errada, que a capa do vídeo estava errada, e a galera querendo ser o primeiro a compartilhar, para viralizar, para ganhar mais like, o cara não se deu o trabalho nem de ver o vídeo. Eu não sei realmente quem começou a compartilhar essa notícia, também se eu soubesse eu não falaria, mas eu vi páginas grandes compartilhando essa matéria, e depois que todo mundo começou a compartilhar, um monte de gente compartilhou, não dá mais para você imaginar que é mentira, mas os primeiros que compartilharam, que pegaram lá na capa do vídeo do Nicola, o cara não se deu o trabalho nem de assistir o vídeo, para poder ele ver o vídeo e falar, não, pô, isso aqui é outro Mateuzinho, tá doido. Porque quem viu o vídeo vê claramente que é outro Mateuzinho. Como eu vi o vídeo e vi lá na hora que, não, isso aqui tá errado, não é o Mateuzinho do Flamengo, não, é o Mateuzinho do Sampaio Corrêa. Mas o cara fica na ânsia tão grande de ser o primeiro a postar, para viralizar e tal, que ele não se dá o trabalho nem de descobrir se é verdade. O Nicola, pô, é um canal espetacular, tem muita credibilidade, o que ele fala realmente a gente pode acreditar, mas os erros acontecem, né? Então o Mateuzinho do Urubu não tá especulado no Vasco. Não existe a possibilidade do Vasco contratar o Mateuzinho. Beleza, pessoal? Então vamos partir para as próximas notícias, mas isso aqui, é claro, não existe sondagem do Vasco pelo Mateuzinho do Flamengo, tá bom? Vamos seguindo aqui, nosso girão de notícias. Vasco tenta a contratação do zagueiro Joaquim, destaque do Cuiabá. Esse Joaquim, o Vasco tentou contratar ele no passado, é mais um jogador que está sendo sondado agora, que o Vasco tentou contratar no passado. O Joaquim, o Vasco não conseguiu contratar no passado por falta de dinheiro, falta de estrutura, falta de salário em dia, como foi o caso de vários outros jogadores. Eu vou atualizar nossa planilha aqui, ó. Quem não acompanhou o vídeo de análise do elenco e especulações, tá aqui no canal, procura lá. Foi quando a gente criou essa planilha aqui, ó. Tá tudo organizadinho aqui, todos os jogadores que estão sondados pelo Vasco. Tem novidade aqui para botar hoje. Vamos começar botando aqui o Joaquim, zagueiro, perna direita, beleza? Vamos voltando nosso giro de notícias. O Vasco quer renovar com o Nenê 6 meses e com o Alex Teixeira 1 ano. O Flávio Dias, do canal Atenção Vascaínos, um dos canais que a gente recomenda que vocês
se inscrevam lá e assistam, que os caras fazem um trabalho muito sério lá. Ele noticiou que o Vasco já entregou as propostas para o Nenê, para contrato de 6 meses, e para o Alex Teixeira, contrato de 1 ano. A proposta já foi entregue. O que acontece? O Nenê, ele quer um contrato de 1 ano, então a gente não sabe se ele vai fazer uma contraproposta, ou se ele vai renovar por 6 meses, ou se ele vai dar a negativa para o Vasco desse contrato. O Alex Teixeira, a família do Alex Teixeira não está muito feliz no Brasil. A família do Alex Teixeira não está curtindo muito ficar por aqui. Eles viveram muitos anos na Europa, né, a vida toda quase, viveram na China. Eles não estão tão satisfeitos assim de estar no Brasil. O ano passado o Alex Teixeira foi pesado aqui, muita cobrança, um clima muito hostil, né, porque o Alex Teixeira não rendeu o que a gente esperava e o Vasco quase não sobe para a Série A. Então a família do Alex Teixeira não está curtindo essa pressão, não está curtindo morar no Brasil. Possivelmente o Alex Teixeira pode dar uma recusa nesse contrato aí. O contrato venceu agora dia 30 de novembro, último dia, 1º de dezembro, o Alex Teixeira não tem mais contrato, mas ele está com a proposta em mãos, e aí a gente vai esperar a resposta lá para ver no que vai dar. Eu acho, na minha opinião, que seria uma boa ter os dois para esse ano ainda, 1 ano de contrato para os dois. Nenê e Alex Teixeira, acho que ainda tem o que ajudar, talvez não tanto assim dentro de campo para ser titular, mas são jogadores legais para ter no grupo, para ajudar, e o Alex Teixeira se entrar em forma, até para ser titular, mas o Nenê não, o Nenê seria mais para um jogo em casa, a gente está empatando ou perdendo, botar ele no segundo tempo para dar uma criatividade no meio, 15, 20 minutos ali, eu acho que seria uma boa. Vamos seguindo. Andrei Santos não negocia com europeus e só recebeu propostas do Barcelona e do Bournemouth. Lucas Pedrosa. O Lucas Pedrosa é mais um aqui também que a gente recomenda, do SBT, e ele tem um canal tanto no Twitter, Instagram e YouTube, que também bota muita notícia lá. Se vocês quiserem acompanhar lá direto para pegar de primeira lá com ele, eu aconselho vocês a pegar. Ontem foi noticiado que o André tinha proposta de 15 milhões do Chelsea, foi noticiado que o Newcastle queria pagar a multa de 40 milhões, foi noticiado até que o André estava sondado no Genoa, que apesar de ser o clube da 777, está na 2ª divisão do campeonato italiano. Eu não acredito que o André vai sair do Vasco para jogar a 2ª divisão do campeonato italiano. Com todo respeito ao Genoa e com todo respeito à 77 também. Apesar do clube ser da 77. Mas, hoje, o Lucas Pedrosa informou que não tem negociação em andamento e que a única proposta que o André recebeu foi do Barcelona, que o Vasco já recusou 2 vezes antes de renovar o contrato, e do Bournemouth, que eu não sabia, estou sabendo através dessa notícia, mas foi tudo na casa dos 10 milhões de euros que o Vasco não iria liberar o jogador por esse valor. Eu tenho para mim que o André vai ser vendido em janeiro, principalmente pela quantidade de jogadores na posição do André que o Vasco está buscando no mercado. O Vasco já está acertado com o Júnior Urso, que joga na mesma posição do André, e mesmo acertado com o Júnior Urso, o Vasco continua procurando jogadores nessa posição, que é um segundo volante ali, um meio campo ali de mais saída. Então eu acredito que o André seja vendido em janeiro por causa disso, e espero eu que pelo menos por 20 milhões, né, dali para cima, menos de 20 milhões, acho bem complicado vender o André. Visando reduzir valor de compra, Pedro Raul pede mais tempo a Vasco e Inter para decidir seu futuro. Cara, isso aqui, eu não sei se é verdade, tá? É uma notícia nova, eu não sei se é verdade, mas se for verdade, cara, o Vasco, é o que a gente vem falando aqui, o Vasco está demorando tanto para agir no mercado que as coisas estão esfriando. O Pedro Raul já estava palavrado com o Vasco, era só pagar o clube lá, japonês. Aí o clube quer 3 milhões e meio, pô, o Vasco queria pagar 30 milhões no Terãs, não vai pagar 18 no Pedro Raul? Porque o Pedro Raul é mais novo, mais jogador, o Vasco quer pagar 29 milhões, 25 milhões no Kehler e não vai pagar 18 milhões no Pedro Raul? Aí ficou enrolando para fazer a proposta. Quando fez a proposta essa semana, fez abaixo do valor, os japoneses provavelmente não aceitaram. Aí agora o empresário do Pedro Raul está tentando negociar com os japoneses para diminuir o valor e o Internacional já entrou na parada. O jogador já estava praticamente certo com o Vasco, agora já tem o Internacional. Isso é culpa, se a gente perder esse jogador, é culpa da 777 que está agindo muito devagar, pô. Tá desdenhando do jogador, tá confiando muito na primeira conversa. O Pedro Raul gostou do projeto do Vasco, tinha tudo para já estar fechado e não tá fechado por causa dessa demora. O Wellington Rato, a mesma coisa. O Wellington Rato já tá palavrado com o Vasco, eu ouvi da boca do próprio empresário do Wellington Rato, que já tá palavrado com o Vasco e não vem pro Vasco ainda porque o Atlético Goianiense não recebeu o contato do Vasco. E mais um jogador que o Vasco tá demorando, não sei se é porque não quer ou se é porque tá demorando mesmo. Então o Vasco já está aqui, o Pedro Raul que estava certo, agora já não está mais certo. Vamos seguindo. O Vasco informa que não renovou com Daniel, Danilo, Boza, Luiz Henrique, Bruno Tubarão e Fábio Gomes. Esses foram os jogadores que encerraram o contrato com o Vasco, 30 de novembro, não tem mais contrato a partir do dia 1º de dezembro com esses jogadores. Além desses 5 aí, outro jogador que não tinha mais contrato com o Vasco,
que não tem mais contrato com o Vasco é o Alex Teixeira, mas como a gente já informou, o Vasco fez uma proposta para a renovação do Alex Teixeira. Então, Raniel, Danilo Bosa, Luiz Henrique, Bruno Tubarão e Fábio Gomes não fazem mais parte do elenco do Vasco. Vamos dar uma olhadinha aqui na nossa planilha se tem algum desses, né? Só o Raniel, né? Só o Raniel. Então vamos tirar o Raniel aqui e segue o jogo. O que vocês acharam aí? Renovaria com algum desses? Você acha que não tem como mesmo? Por mim, talvez o Raniel para ser segundo reserva, mas nada que vai fazer falta. Vamos seguindo. Com saída de Raniel, Santos terá que pagar 6 milhões ao Vasco pela contratação de Nathan Santos. Importante isso, gente. O Nathan Santos é o jogador do Vasco. O Vasco vendeu ele para o Boa Vista de Portugal. O Boa Vista não pagou. Isso já tem uns 5 anos. Ficou essa briga, 6 milhões de reais. O Boa Vista cedeu o jogador para o Santos com a condição do Santos se acertar com o Vasco. Se o Vasco ficasse com o Raniel, ia morrer a dívida, o Raniel ia sair pelos 6 milhões do Nathan. Como o Vasco não escolheu não ficar com o Raniel, devolver o Raniel, o Santos está devendo agora esse valor de 6 milhões de reais ao Vasco. Vamos ver se vai pagar, né? Porque essa história do Boa Vista do Nathan já tem uns 5 anos mais ou menos, se eu não me engano. Quem puder, se eu tiver errado, me corrigir aí, mas já tem um bom tempo. E o jogador, é um bom lateral direito, era promissor da base, era muito melhor o Vasco ter pego esse jogador. Ele veio do Boa Vista pro Brasil, quase que ele foi pro Atlético Paranaense, em cima da hora o negócio deu errado, e ele acabou parando no Santos. Por que o Vasco não trouxe esse jogador de volta e morria a dívida? Entendeu? Era um lateral, a gente precisa de lateral. É uns mole que o Vasco dá às vezes no mercado que a gente não entende, como por exemplo a venda do Luan zagueiro pro Palmeiras, que o Vasco ficou com 50% do direito, já acabou o contrato, o Vasco perdeu, não ganhou nada, e o Luan renovou agora com o Palmeiras com 100% pro Palmeiras. E o Vasco perdeu o jogador de graça. É brincadeira não esse Vasco, cara. Tem que amar muito. Especulado no Vasco, Juninho Capixaba assina contrato de 4 anos com o Red Bull Bragantino. Quem acompanha aqui o canal, quem acompanha o canal de cortes lá, acompanha o Instagram, o Twitter e o TikTok, a gente já tinha noticiado que o Juninho Capixaba já estava fechado com o Bragantino. A gente ouviu do próprio presidente do Fortaleza, que foi o último clube do Juninho Capixaba. Então, algumas pessoas continuaram especulando que ainda tinha chance, mas a gente já tinha avisado que não tinha mais chance. Juninho Capixaba, vamos só dar uma atualizadinha aqui na nossa planilha. Eu marquei aqui para lembrar de falar para vocês. Igor Silva, do Lorient, lateral direito. O empresário dele, Marcelo Robalinho, deu uma entrevista hoje no canal do Nicola e informou que esse jogador é pretendido pelo Vasco. Ele tem uma reunião agendada com o Paulo Brax essa semana, depois que o Paulo Brax voltar da Europa. Mas, mais uma vez, como o Paulo Brax está passeando na Europa, o Vasco não anda com as negociações, esse jogador recebeu na data de 30 de novembro, eu não sei que dia você está vendo esse vídeo, mas esse jogador recebeu na data de 30 de novembro, depois da conversa com o Vasco, uma proposta para jogar no México, uma proposta oficial. Essa proposta já foi passada para o Lorient e provavelmente o Vasco vai perder esse jogador vai para o México. O empresário falou que tem uma reunião com o Paulo Brax essa semana, mas que esse jogador provavelmente o Vasco já tenha perdido, porque a proposta já chegou lá no Lorient e provavelmente vai ser aceita e esse jogador vai para o México. O Caetano, a gente noticiou aqui no vídeo anterior, é um lateral canhoto, pertence ao Corinthians, jogador da base do Corinthians, 22 anos, fez um excelente campeonato pelo Goiás no ano passado e é do mesmo empresário do Igor Silva, do Marcelo Robalinho. O empresário informou que tem chance sim desse jogador vir para o Vasco, que ele tem uma reunião com o Paulo Brax essa semana para decidir sobre esse jogador e alguns outros assuntos, inclusive vai falar do Igor Silva, mas o Igor Silva, como eu disse aqui, parece que já babou. Igor Gomes. Ontem saiu a notícia que o Igor Gomes estava mais próximo ao Vasco do que próximo ao Inter. Primeiro tinha saído que ele estava mais perto do Inter, a gente noticiou aqui. Depois saiu que ele estava mais perto do Vasco, a gente replicou aqui. E agora parece que definitivo o jogador já está acertado com o Inter. Então ele não vem mais para o Vasco. O jogador já está praticamente acertado com o Inter, só que o contrato dele só acaba em março e o Inter quer negociar com o São Paulo para pegar o jogador agora. Porém, parece que o São Paulo não vai querer liberar porque quer dar um castigo lá no Igor Gomes e não vai liberar o jogador.